Olá, professor, olá, professora. Cá estamos de volta de novo com uma atividade super intrigante. Construiremos uma pilha que não acaba nunca. Não está acreditando? Então vamos lá? E para tanto, precisaremos apenas do seguinte material. 3 placas de cobre como essa, 3 placas de zinco como essa, uma folha dupla de papel filtro, 3 conjuntos também, e uma lampadinha que recebe o nome de LED. E claro, um pouquinho de vinagre. Começaremos preparando sanduíches de cobre, zinco e papel filtro. Então a gente pega a plaquinha de zinco, podia ser de cobre também, mas eu vou começar usando a de zinco. Coloco o papel filtro sobre a placa de zinco. Aqui a gente tem o ácido acético, ou popularmente conhecido vinagre, e vou pingar para deixar o papel filtro relativamente encharcado de vinagre. Aí, completo o meu sanduíche com a placa de cobre. Então, vou deixar esse sanduíche aqui de lado. Vou fazer o segundo sanduíche. Pego a placa de zinco. Vamos proceder da mesma forma. O vinagre. Você não deve colocar vinagre demais para ficar escorrendo. Segundo sanduíche pronto. Deixo aqui. E por último, da mesma forma, vinagre. E o último sanduíche pronto. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vou segurar este sanduíche e vou empilhar os outros. Empilhar. Isso lembra você alguma coisa? Pilha de sanduíches está pronta. Agora é só testar ver se de fato ela funciona. Vamos lá? Então vou pegar a nossa lampadinha e... Que beleza, hein? Você não estava acreditando, não é mesmo? Gostou da nossa pilha? Veja, o funcionamento de uma pilha é relativamente simples. Vou pegar um dos sanduíches. Veja, eu tenho 2 metais diferentes, no caso zinco e cobre, e os metais, eles apresentam características intrigantes. Então, o metal, diante de um ácido, ele manifesta uma certa eletricidade. Então, tem metais que ficam carregados positivamente e tem metais que ficam carregados negativamente. Ou seja, se eu ligo um metal ao outro na presença de um ácido, por exemplo, como é o caso que a gente usou o vinagre, que é ácido acético, a gente estabelece o que a gente diz uma diferença de potencial entre as 2 placas. Portanto, cria a possibilidade de circular a corrente elétrica. Veja, no caso, quando a gente coloca o cobre em presença do ácido, ele fica carregado positivamente e o zinco negativamente. A gente costuma dizer, inclusive, que esses metais têm afinidades. Por que afinidades? Porque o cobre tende a perder elétrons e o zinco tende a ganhar elétrons. Então, junta a fome com a vontade de comer e deu tudo certo. Veja, quando eu faço isso, o que eu preciso agora promover para que de fato circule a corrente elétrica? Eu preciso colocar entre as 2 placas um meio que conduza corrente elétrica. É o que eu faço com ácido. Então a gente coloca o papel filtro embebido em ácido, no vinagre, e ele passa a ser um meio que conduz corrente elétrica. Quando eu fecho o circuito, ou seja, quando eu coloco agora em contato a placa de cobre com a placa de zinco
através da lâmpada do LED, eu promovo de fato essa diferença de potencial e passa a circular a corrente. Você deve estar estranhando como, mas não acendeu o LED? Não, não acendeu. Não acendeu, apesar de existir de fato uma diferença de potencial. Existe uma voltagem entre essas duas placas. E é essa voltagem que faz com que não acenda o LED. Por quê? Porque o LED é um tipo de lâmpada que precisa, para acender, no mínimo 1,7 volts. Só para você saber o que é isso, essas pilhas que a gente usa normalmente, carrinho, baterias, elas têm 1,5 volts. Ou seja, uma pilha daquela também não faz acender um LED desse que precisa no mínimo de 1,7. E esse par aqui, cobre zinco, ele gera uma voltagem de 1,1 volts. Então, claro que não é suficiente para acender o LED. Entretanto, 1,1 mais 1,1, 2,2. Agora, obrigatoriamente, tem que acender o meu LED. Acendeu fraquinho, bem diferente da primeira vez. Por isso que a gente coloca o terceiro sanduíche, que aí sim melhora o rendimento do nosso LED. Eu tenho certeza que você está encafifado, que eu coloco de um jeito, não acende, eu inverto, acende. Não é magia. E aqui uma dica, um esclarecimento importantíssimo. O LED é uma abreviação em inglês que quer dizer diodo emissor de luz. O que é diodo? Diodo é um componente elétrico que só permite a corrente passar num sentido. Então, se a corrente passa do cobre para o zinco, eu tenho que colocar as perninhas do LED, os terminais do LED, de maneira que esteja na direção da corrente, ou seja, no sentido da corrente. Se eu colocar ao contrário, o LED não permite a corrente passar, portanto, não acende a lâmpadazinha. Não é muito interessante isso? Veja, o conceito-chave que norteia o funcionamento da pilha é exatamente a diferença de potencial entre placas metálicas na presença de ácido. A nossa pilha só funciona porque a gente colocou um meio ácido entre duas placas que têm afinidades eletrônicas, ou seja, uma placa tem tendência a perder elétrons, outra placa tem tendências a ganhar elétrons na presença de ácido. E é exatamente esta diferença de potencial que gera a voltagem que levou a acender o LED que você viu. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas será que a pilha que eu compro, que eu uso, também tem vinagre dentro, tem zinco, cobre? Não, nada disso. Esta pilha que a gente acabou de construir foi a primeira pilha da história da eletricidade. Ela chama, inclusive, pilha de Volta, porque foi o físico italiano Alessandro Volta que construiu a primeira pilha da história. E era desse jeito, só que ele usou mais placas, então ele usou mais de 12 placas de cobre, mais de 12 placas de zinco, e obteve uma voltagem, uma tensão bem maior. As pilhas que a gente usa atualmente, elas são chamadas de pilhas secas. Elas são compostas por um bastão de carvão central e a parede da pilha é feita de zinco. Entre o bastão e a parede, existe uma pasta composta por uma série de sais que viabiliza a diferença de potencial entre o zinco e o carvão. E dessa forma, a gente pode usar essa pilha, carregar no bolso, levar para lá e para cá, sem problema de vazar, como se fosse, por exemplo, de vinagre. É comum a gente encontrar textos por aí que sugerem a construção de uma pilha de volta e que mandam colocar entre os sanduíches papel filtro com vinagre. Isso jamais deve ser feito. Por quê? Porque, na verdade, quando você encosta um sanduíche ao outro, você está encostando as partes metálicas condutoras, ou seja, favorecendo o máximo a condução da corrente elétrica. Se você coloca um papel filtro com vinagre
entre as placas, você está criando uma resistência elétrica desnecessária. Então não faça isso, que a sua pilha não vai funcionar como essa. Outro cuidado é que diz respeito ao LED. Você pode querer fazer sua pilha e falar assim, pô, mas aqui eu tenho 3.3 volts, porque cada par desse me dá 1.1. E fala assim, bom, 3.3 eu tenho uma lâmpadazinha de 2.2 e eu vou então usar uma lâmpada de lanterna e vai acender. Não vai acender. Por quê? Apesar da lâmpada precisar de 1.2 volts só, ela precisa de muita corrente. O funcionamento de uma lâmpada elétrica incandescente, mesmo essa de lanterna, ela se baseia no fato da corrente passar pelo filamento, aquecer o filamento e ficar rubro. Ora, para isso acontecer, eu preciso de uma quantidade significativa de corrente. E esta pilha, ela te dá 3.3 volts, mas a corrente que ela te dá é muito reduzida. É por isso que a gente usa o LED, porque ao contrário da lâmpada, o LED precisa de 1.7 volts para acender e de uma corrente ínfima. E veja, isso é um dado extremamente curioso, porque a cada dia mais as lâmpadas incandescentes, em todos os cantos, nos carros, em todos, estão perdendo lugar para o LED, porque os LEDs são mais econômicos e desperdiçam menos energia, porque a lâmpada incandescente desperdiça muita energia, porque além da luz, que é o que a gente precisa, ela gera muito calor, o que não acontece com o LED. Então, sempre que você fizer a sua pilha, use o LED, com o cuidado de descobrir qual é o terminal do LED que deve estar em contato com cobre e qual deve estar em contato com zinco. Por último, é interessante falar da dimensão da pilha. Você pode fazer essa pilha de volta um tamanho de cada placa de 1/4 dessas aqui. Ela vai funcionar do mesmo jeito. Também você pode fazer ela em placa grande. Vai funcionar e da mesma forma com que acontece no dia a dia, a voltagem que uma plaquinha, que um sanduíche feito com plaquinhas de 2 cm por 2 cm vai te dar, é a mesma que a voltagem que uma placa de 15 cm por 15 cm vai te dar. Uma das questões seríssimas que a gente tem hoje em dia é exatamente o que fazer com a pilha quando acaba. Jogar no lixo, jogar na rua, largar por aí? Claro que não. Então, que tal você aproveitar esse momento que seu aluno está sensibilizado, está encantado com essa pilha mágica que funciona perfeitamente, de maneira tão simples, e sugerir que ele faça uma pesquisa de onde devemos jogar as pilhas velhas. Onde nós deveremos jogar, onde deveremos colocar as baterias de celulares ou outras baterias que a gente usa quando acaba. Sem dúvida, essa pesquisa pode trazer muitos elementos interessantíssimos para o seu trabalho na sua sala de aulas, que podem ser incorporados no seu trabalho, na construção do conhecimento sobre pilhas, sobre voltagem, sobre baterias, e também pode contribuir criando uma nova postura dos seus alunos frente à questão ambiental do nosso planeta. Que tal experimentar? É isso aí, professor. E por falar em pilha, eu espero que essa atividade que a gente construiu aqui tenha sido mais um tijolinho na construção desse conhecimento todo para trabalhar a aula de ciência no seu dia a dia. Eu tenho certeza que ela levará muito mais luz para a sua sala de aula, motivando, desafiando e encantando cada vez mais seu aluno com o conhecimento científico. E aguarde, logo retornaremos com outra atividade tão desafiadora quanto essa.